Muito bem, estamos de volta. Olha, doutor César, muita gente mandou mensagem pra gente comentando um pouquinho do assunto anterior do primeiro bloco, que está muito relacionado também, inclusive, com a sua área, né, doutor? Sim. Mas falando um pouquinho da dificuldade que tem sido viver esse momento durante a pandemia, com depressão, lidando com outros transtornos de ansiedade, e realmente é uma dificuldade que a gente precisa aprender a enfrentar. Exatamente. E vocês em casa podem ter, não só na programação que a gente apresenta aqui, as informações de como receber ajuda, especificamente até sobre depressão, mas também temos a revista Fique Leve. E essa revista tem um artigo aqui, eu queria mostrar para você, um artigo específico sobre depressão, no qual você tem informações práticas de como lidar com esse sofrimento mental, viu, Teru? E como é que o pessoal de casa pode receber isso aqui? Isso é muito fácil. Você pode ganhar a sua revista Fique Leve ligando aqui pra gente, ou ligando, ou mandando uma mensagem no WhatsApp, que eu acho que é mais fácil. O DDD é 12 98244 4449. Ou então ligando aqui pra gente, olha, 12 2127 3121. Se você apontar a câmera do seu celular para esse código aparecendo aqui no cantinho da tela, você também vai ser direcionado ao site para fazer o pedido da sua Fique Leve. E o melhor, doutor César, é de graça. Esse material já foi todo financiado pelos nossos Anjos da Esperança. Vai chegar na sua casa, se você preencher direitinho aí com seus dados, rua, avenida, o endereço com CEP, você vai receber no conforto do seu lar para poder, além de desfrutar dessa conversa que o Dr. César vai ter aqui agora muito séria, mas poder aprofundar um pouquinho em casa, porque às vezes é no silêncio, né, que a gente consegue entender ou ligar algumas chaves na nossa mente. Isso, exatamente. Bom, é o seguinte, então estamos esperando aqui o seu pedido da Fique Leve, mas agora você vai acompanhar um assunto muito sério, que durante a pandemia do novo coronavírus, a gente pôde perceber um aumento da taxa de suicídio em vários países. Por isso, o Dr. César vai abordar agora, vai comentar o que é que dá para ser feito na prevenção dessa atitude fatal, o suicídio em tempos de pandemia. Vamos acompanhar. Olá, eu agradeço por sua presença aqui no Claramente e hoje, como nós estamos conversando aqui com a Teru, eu quero compartilhar com você algumas informações importantes sobre prevenção do suicídio em tempos de pandemia. A revista da Associação Médica Americana na área da psiquiatria, o chamado JAMA Psychiatry, publicou um artigo online em 16 de outubro de 2020 com o seguinte título: Prevenção do suicídio na era de Covid-19, transformando a ameaça em oportunidade. Vamos agora dar uma olhada em alguns pontos desse artigo escrito pela médica Christine Moutier, ela que é ligada à Fundação Americana para a Prevenção do Suicídio. A pandemia da doença Covid-19 pode aumentar, não é que necessariamente aumenta o risco de suicídio na população. Vários sintomas psicológicos e psiquiátricos surgiram devido a esta situação pandêmica, como a incerteza, o medo, ansiedade excessiva, insônia, depressão e pensamentos suicidas. No início da pandemia, em 2020, uma pesquisa entre adultos norte-americanos encontrou que 21% dos que viviam em abrigos se queixavam de estresse e medo da Covid-19, em comparação com os que não vivendo em abrigos, que chegou a 13% com estresse e medo. Mas na medida em que a pandemia crescia, 39% dos entrevistados na pesquisa em maio de 2020 também relataram sofrer mentalmente devido à Covid-19 e 53% em julho de 2020. Olha como aumentou. Na verdade, não se constatou em muitos países, por pesquisa científica, um aumento do suicídio em tempos dessa pandemia. Existem duas razões principais pelas quais não temos estatísticas sobre isso ainda. Primeiro, porque nem todos os países possuem um sistema de coletar dados vitais da população, incluindo dados sobre suicídio.
Em segundo lugar, porque o estigma e complexidade do sistema médico e legal envolvidos na obtenção de dados não nos dão dados muito precisos. Alguns países com bons programas de prevenção do suicídio, como a Finlândia, a Noruega, a Suécia, a Austrália, tiveram uma redução nas suas taxas nacionais de suicídio nos últimos anos. Mas veja que nos Estados Unidos, um país com tantos recursos científicos e médicos, houve um aumento na taxa nacional de suicídio em 35% desde 1999. Uma pesquisa liberada em agosto de 2020 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano, o chamado CDC, mostrou que 40% dos adultos norte-americanos relataram sintomas de depressão, ansiedade ou aumento do uso de substância, podendo ser o álcool, medicamentos e outras drogas, durante a pandemia da Covid. E 10,7% dos que responderam à pesquisa disseram ter tido ideias suicidas nos últimos 30 dias daquela avaliação ali da pesquisa. A prevenção do suicídio nessa época de pandemia requer abordar não só os fatores de risco para o suicídio em função da pandemia, como o aumento do isolamento social, as perdas pessoais e econômicas, mas também observar os fatores de risco existentes antes do surgimento da pandemia, como, por exemplo, o acesso a meios letais de se matar. Então, temos que observar e atuar nos fatores de risco de suicídio que ameaçam as pessoas, como a desconexão social, a solidão, a diminuição do apoio social, a deterioração da saúde física por maus cuidados pessoais, o medo importante de perdas financeiras e perda do trabalho, o trabalho à distância e aulas online que se relacionam com um rompimento das conexões sociais. Também a morte de pessoas queridas, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas, a disponibilidade de aquisição de produtos letais, como armas de fogo, opioides e outras substâncias tóxicas. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos houve um aumento de 85% nas compras de arma de fogo em março de 2020, quando começou a pandemia, comparado com os meses de março dos anos anteriores. Certos grupos particulares de pessoas são mais prováveis de terem aumento do risco de suicídio durante essa pandemia por causa de vulnerabilidades pessoais, efeitos injustos da pandemia ou por razões que apresentam barreiras para se ver os problemas e procurar ajuda. Nesses grupos estão as pessoas com difícil acesso aos cuidados de saúde mental, os que vivem em lares com abuso e violência doméstica, os que têm uma condição socioeconômica desvantajosa, pessoas de áreas rurais ou grupos marginalizados por raça ou por escolha sexual. Também estão no grupo de risco para suicídio na pandemia pessoas que lidam na frente de batalha contra o vírus e também trabalhadores essenciais, entre outros. Agora, vamos dar uma olhada para os fatores que podem contribuir para a prevenção do suicídio durante a pandemia da Covid-19. Primeiro, quanto à doença mental, é importante melhorar o acesso ao atendimento da população aos serviços de saúde mental, como os CAPS, ou seja, Centros de Apoio Psicossocial das prefeituras, que oferecem atendimento gratuito para a população. Em muitas cidades existem esses CAPS e o governo federal e estadual poderia contribuir para criar esses centros psiquiátricos ambulatoriais nos municípios onde ainda não tem nenhum deles. Um segundo ponto, quanto ao isolamento social, solidão e luto, instituições tipo ONG ou comunidades religiosas podem ter uma equipe para dar apoio aos que vivem sozinhos. Familiares e amigos podem manter contato com esses solitários para os ajudar de alguma forma, nem que seja para conversar com eles um pouquinho pelo telefone com alguma frequência. Um terceiro aspecto é divulgar melhor as instituições sociais que oferecem apoio psicológico online ou pelo telefone para a prevenção do suicídio.
Por exemplo, durante a pandemia, psicólogos estão oferecendo atendimento emergencial no horário, claro, que eles podem, pela internet. Veja 2 exemplos de atendimento psicológico gratuito pela internet, nesse site que você pode ver na sua tela, que é aí o ouvidoamigo.com.br e o outro site é fabricaderelacionamentos.com.br. Então, esses endereços oferecem esse tipo, pela internet, para atendimento psicológico gratuito nos horários, claro, que cada profissional tem disponível. O ESF é a Estratégia de Saúde da Família, antigamente chamava PSF, né? Programa de Saúde da Família. Então, o ESF é um programa de atendimento médico do governo que também existe em várias cidades e faz um belo trabalho na comunidade. O agente de saúde que vive na comunidade, onde tem a unidade de saúde do ESF, visita as famílias e leva um relatório do que está acontecendo naquela família em termos de saúde e, em seguida, um profissional do ESF visita a pessoa oferecendo orientação. Seria ótimo também o governo federal, o governo estadual, dar apoio para que cidades que ainda não têm o ESF possam passar a oferecer esse serviço médico gratuito que funciona muito bem. A Delegacia da Mulher, o Juizado de Menores de Adolescência, o Ministério Público, ONGs e outros serviços voluntários podem ajudar muito na prevenção de suicídio e violência em lares abusivos e têm feito um bom trabalho. O governo pode contribuir com campanhas para evitar o uso abusivo de álcool, claro, sendo que o melhor para a saúde realmente é não usar nada que contenha álcool. Então, aguarde, claramente eu vou trazer um assunto sobre isso específico. E um outro ponto que previne suicídio, que foi bom, né, que ajudou até o sofrimento de tanta gente, que o governo federal ofereceu aos mais necessitados da população uma ajuda emergencial no ano passado e com aquelas cotas, né? Eu espero que não seja necessário nesse ano, mas se for necessário, eu espero que realmente seja feita esse tipo de ajuda. Seria muito justo, né, tirar os abusos de salários de funcionários públicos, parlamentares, magistrados, aquele monte de dinheiro que ganha, um monte de ajuda, e usar esse excesso para o benefício dos pobres. Esse é o momento da história quando a prevenção do suicídio deve ser priorizada como uma questão séria de saúde pública. Então, fico por aqui hoje, espero você no próximo, claramente, se Deus quiser. Até lá. Muito obrigada, doutor César. Olha, enquanto ele estava aqui fazendo claramente, falando sobre esse assunto tão importante, chegou uma interação que eu queria trazer. Vamos ver quem está falando com a gente. É a Jurema Barreto. Que legal o programa Claramente de hoje. Doutor César é muito carismático e didático. Olha aí, doutor César, que bom, né? Que bom que o senhor está sendo útil e ajudando as pessoas de uma maneira tão bela. Obrigada, doutor. Nada, um abraço. Bom, a gente faz um rápido intervalo. Na volta, você acompanha aqui como fazer leite de inhame, suco de maracujá cremoso e também um shake rosa maravilhoso, fácil e gostoso. Não perde não, que já já eu volto.